Olá pessoal, boa tarde. Começando a live de hoje, da segunda-feira. E hoje nós vamos conversar a respeito do comportamento de consumo do varejo, principalmente nessa época de pandemia. Nós vamos falar junto com o Ricardo Ventura. Ele está entrando aqui. Deixa eu chamar ele aqui para conversar com a gente. O Ricardo está entrando, deixa eu ver se ele entrou. Entrou aqui. Boa tarde, Floresvaldo, tudo bem? Boa tarde, tudo em ordem? Tudo jóia. Então, tá bom. Obrigado de ter aceitado o nosso convite, viu? Que isso, é um prazer, Floresvaldo. Só reiterando aí, Ricardo Gazeta, tá? Desculpa. É que apareceu um nome passando, a gente vai no embalo. Não, Ricardo Gazeta, sem problema. exatamente. Então, tá bom. Deixa eu publicar aqui para o pessoal que vai passando na live. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o comportamento do consumo, né? Nessas épocas de pandemia. Só que a gente vai conversar sobre isso, mas isso não quer dizer que se aplica só a esse momento. Muito pelo contrário, né, Ricardo? Na realidade, o que a gente percebe é que essa pandemia, ela acelerou esse processo, né, de digitalização do varejo, digamos assim, né? É um processo que já vinha caminhando numa velocidade bem paulatina e com essa pandemia o varejo teve que acelerar esse processo, né? Entendi. E no caso nosso, aqui em específico da PVP, nós trabalhamos com o pequeno varejo. E a GF, né, no caso, o Ricardo é da GF, só para apresentar para quem for depois assistir a nossa live, né? Ricardo é da GF, Ciência do Consumo. E vocês trabalham exatamente isso, né, Ricardo? Fazendo uma análise pro varejista com respeito ao comportamento de consumo do consumidor de uma maneira em geral. Mas depois, durante a live, a gente vai conversar. Isso não se aplica só aos grandes. Isso é uma briga que eu tenho aqui, ferrenha, porque o pequeno varejista ele acha que ferramentas para ele nunca cabem, né? Ele acha que ferramentas de gestão é para o pequeno não cabe. Muitas vezes é só para o grande, para a multinacional. E você poderia falar alguma coisa a respeito disso para nós, sobre a ciência de consumo? Ela se aplica em qualquer ramo de atividade e para qualquer tamanho, não é verdade? Com certeza, tá? Esse paradigma de que tecnologia e a ciência do consumo é aplicável somente para os grandes varejistas, hoje não é uma realidade totalmente diferente. A gente tem hoje varejistas de pequeno, médio e grande porte que utilizam as nossas ferramentas. Existia uma dificuldade muito grande e até, às vezes, uma preocupação com relação aos investimentos que são feitos nessa área, né? Mas os investimentos, eles não são proibitivos, tá? Assim, o que se investe hoje para ter uma ferramenta que dê o mínimo de visibilidade para que o varejista consiga saber quem é o seu consumidor, saber o dia que esse consumidor vem até o estabelecimento, é um valor irrisório até, e que gera resultados assim muito bons, muito representativos. Por quê? A lógica da GS é a gente trazer o consumidor efetivamente para participar de todo esse processo. Né? Existe um discurso de que o consumidor é o principal ativo do varejista, entretanto se faz muito pouco efetivamente para trazer esse consumidor, para entender quem é esse consumidor, para saber o que é que ele vai consumir e dessa forma otimizar o relacionamento com esse consumidor. No caso, vocês trabalham bastante com varejo de atacado e supermercados, muitas vezes. Talvez porque gera uma massa de dados maior, muitas vezes, né? Mas um pequeno varejista, vamos pegar um que tenha 2 check-out,
ou uma loja de roupa onde ela tem um check-out, duas funcionárias, como que ela poderia começar a fazer assim? Lógico que ela vai precisar de um sistema informatizado lá. E qual outra informação que ela precisa ter do cliente em específico para começar a gerar esses dados? Olha, hoje a gente atua com mais frequência em supermercados, atacados e farmácias, tá? Por quê? São varejos, esses ramos, eles têm uma rotatividade muito grande, uma quantidade muito grande de produtos. Mas o varejo mole, lojas pequenas de qualquer segmento, eles precisam invariavelmente entender e conhecer esse consumidor. E o impacto que isso traz no dia a dia para uma loja de roupas, como no exemplo que você deu, o impacto na operação, ele praticamente inexiste, que é quando o cliente está ali fazendo compras, o atendente vai perguntar o CPF do cliente e digitar dentro do sistema. De posse dessa informação, a gente já começa a gerar informações necessárias para que esse varejista ou para que essa vendedora da loja de roupas estreite o relacionamento com esse cliente. Isso às vezes acontece de uma forma muito precária, mas a iniciativa ela acaba sendo não do lojista, e sim do vendedor. O vendedor tem o cliente dele no rol de relacionamento ali, mas é importantíssimo que institucionalmente, ou seja, que a empresa estabeleça esse relacionamento com o consumidor, que isso não fique terceirizado a um funcionário. Porque muitas vezes já tive exemplos disso que você está falando, acho. Eu fiz a compra, eu nem cheguei a comprar, eu fui em uma loja em Bauru, a Kamikado, vou fazer até a propaganda dela aqui. É uma loja de presentes grande, né? E posteriormente não tinha o produto que eu queria. Posteriormente, já na sequência, alguns dias depois, o vendedor começou a manter contato comigo pelo WhatsApp dele. Ou seja, a loja não tinha nada formatado para poder ter captado os meus dados, o meu interesse de consumo e mantido um contato depois. Mas o vendedor teve. Aí você deu um exemplo no começo, o nome que você deu desse ativo, que é assim chamado, né? Que é o seu cliente da empresa. Esse ativo ele estava nas mãos desse vendedor. Ou Perfeito, seja, se esse perfeito. vendedor amanhã depois ele troca de empresa, ele vai para um outro lugar, eu fiquei como um dado perdido ali dentro da empresa, né? Ela nem sabe que eu estive lá, o interesse que eu tenho por determinado produto. E a ciência do consumo é bem isso também, né? Eu fui lá e eu queria umas taças de cristal, da Kamikado tem da marca. E por esse tipo de produto, muitas vezes, eles conseguem identificar o meu perfil de consumo, é isso? Vocês, no caso, com as ferramentas? Isso, hoje, com o Zoombox, a gente tem duas modalidades, o Zoombox Full, que é um Zoombox ele é muito voltado para o supermercado, para atacado, para farmácias, e a gente faz ali o vínculo do CPF do cliente com a cesta de compras dele. Então, dessa forma, o varejista consegue ali saber quem é o seu cliente, o dia que ele vem, quanto que ele gasta, o que é que ele consome, como ele paga. E essas informações dentro do sistema, a gente faz a tabulação dessas informações para criar cluster, grupos de clientes com os quais o varejista estabelece o relacionamento e isso gera para o consumidor uma percepção de personalização, de que aquela comunicação é feita exclusivamente para ele. Por quê? Toda vez que o varejista conversa com esse shopper, o varejista está falando de assuntos que são pertinentes, que são interessantes para esse shopper. Então isso gera um estreitamento do relacionamento. E com esse estreitamento, a probabilidade de se vender mais, ela é bem maior. Maior. E você falou que é só o CPF que você precisa de informação para startar o processo. Mas
O CPF é mais para você mapear os dados internamente, então você não vai ter informação para comunicar com esse cliente de forma direta. Quando eu falo do CPF, o CPF é a chave, né? É um código que é inequívoco, porque o Certo. CPF é único. Então a gente faz uso do CPF para que se identifique o cliente. E depois, o cliente ele vai ter uma interface com o varejista, que normalmente é um aplicativo, podendo ser também um tablet dentro do próprio estabelecimento, ou um web service, mas enfim. Quando o cliente se cadastra, ele passa o CPF e um número de telefone para contato. E depois a gente vai gradativamente estimulando esse cliente para que ele complete o cadastro dele. Né? E aí sim, gradativamente a gente vai tendo essa base de dados enriquecidas, onde a gente tem o CPF, número de telefone para contato, endereço desse cliente, e aí sim a gente compõe um cadastro parrudo que proporciona, que faz com que a gente tenha condição de manter contato com esse cliente. Entendi. Então, o start você começa com o CPF para gerar uma base local, vamos assim dizer. E posteriormente você vai fomentando para que o cliente vai dando mais informações, é isso? Isso Exatamente, que faz com que exatamente. depois se crie o relacionamento. Exato. O que a gente deixa disponível para o consumidor fazer o cadastro na sua plenitude. Mas muitas vezes o cliente não tem condição de fazer esse cadastro no momento que ele está ali na loja. Né? Então, quando a gente captura o CPF desse cliente, num segundo momento, que ele baixa o aplicativo e ele tem condição de fazer esse cadastro, a compra que esse cliente já realizou, ela já está vinculada a esse CPF. Então, a partir do momento que ele completa o cadastro, o benefício que ele tem direito, ele já pode usufruir desse benefício, a partir do momento que ele completa esse cadastro. Entendi. Normalmente, para esse tipo de relacionamento que é feito da empresa, né, com o cliente, normalmente que tipo de benefício que costuma se oferecer, que o varejista oferece para o cliente para manter esse vínculo? Olha, Descontos, promoções, brindes, sorteios, o que são oferecidos? isso varia muito de varejista para varejista, varia de acordo com a região que esse varejista está no país, varia em função da concorrência que esse varejista tem na praça onde ele atua. Né? Dentro do Zubox, a gente tem mais de 70 combinações possíveis de motores de recomendações diferentes, passando por sorteio por emissão de cupom, sorteios por número da sorte, incentivo através de giro premiado, porta premiada, enfim. A gente tem mais de 70 combinações possíveis vinculadas a meio de pagamento, vinculadas a produtos, a fornecedores. Então, o que a GS faz? No momento em que a gente fecha o contrato com o varejista, a gente analisa qual é a situação dele, levando em considerações fatores de concorrência e situações da praça onde ele atua, e junto com ele desenha qual é o melhor benefício que caberia para cada uma dessas etapas da construção de toda essa base de dados e o estabelecimento do relacionamento com o shopper. Entendi. Com o tempo, vocês vão dando sugestões também, de acordo com o mapeamento que vai Exatamente. acontecendo. Legal. Exatamente. E levando em consideração também, Florisvaldo, o know-how que a nossa equipe tem já, em virtude de atender diversos varejistas já, né? Para cada momento em que o varejista se encontra no que diz respeito à jornada da ciência do consumo, a gente tem as melhores práticas que já foram efetuadas por outros varejistas para poder subsidiá-los nessa decisão. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta, não sei se isso tem alguma regra ou não. A questão de marketing, normalmente se fala 3% de investimento. É um número meio que cabalístico, vamos assim falar. Que se fala, né? Você destinar 3% do seu investimento para marketing. Hoje em dia, antigamente se você pegasse, você tinha... Vamos pegar um supermercado, uma loja de cidade
pequena, de médio porte, ela fazia rádio, talvez um tabloide lá uma vez por mês, ela não tinha muitas opções de meios de marketing. Hoje em dia, se tem uma gama muito grande de opções para se desenvolver campanhas de marketing, muitas. E além de você ter que investir na divulgação do marketing, você tem muitas vezes que investir também na ferramenta que vai possibilitar essa divulgação. Hoje em dia, vamos pegar o que a gente está falando aqui muitas vezes para cliente de pequeno porte. Existe esse número? Essa é a primeira pergunta. Existe esse número? Ele está nisso ainda? Ele deve ser um pouco mais? Que informação que você teria a respeito disso? Tá. Toda essa comunicação que é feita com o cliente, quando você não tem uma base cadastral, não tem uma forma de se comunicar diretamente com esse cliente, isso é comunicação em massa, né? Então você mencionou aí rádio, tem alguns clientes maiores que fazem televisão, emissão de panfletos, ou de jornal, ou de tabloide, enfim. Esse número varia muito de varejo para varejo. Tá? Varia muito de acordo com a administração e com as diretrizes estratégicas de cada um. Mas o que a gente prega é o seguinte, quando você faz um investimento em mídia de massa, você não consegue mensurar o resultado efetivo que isso te traz. Quando você faz uso do Zoombox, que é uma plataforma, e você faz uma comunicação direcionada, o que é que acontece? A gente consegue, dentro da nossa própria ferramenta, mensurar o resultado que isso trouxe. E o que é resultado para a GS, pensando em ciência do consumo? Resultado para a gente é a gente ativar o Florisvaldo com determinada oferta, e a gente vai perceber o resultado disso se o Florisvaldo vem até a loja, adquire o produto ofertado. Aí sim, aí a gente consegue mostrar para o cliente qual é o investimento que ele fez e qual é o retorno que isso deu. Alguns de nossos clientes, só para você ter noção, a gente tem que fazer um trabalho até de segurar o cliente, falar, ó, vamos investir. Não, mas agora eu quero ativar, porque a taxa de conversão é muito alta. 40%, 50%, 60%. Mas isso tudo é feito dentro dessa metodologia. Não é simplesmente se comunicar com todo mundo de forma aleatória. Não. Tem toda uma lógica e efetivamente é ciência para a gente se comunicar com esse cliente e sensibilizá-lo a adquirir o produto. Então, e aí esse investimento ele varia. Por isso que é difícil da gente dar um número exato, igual você mencionou, de 3%. É que eu coloquei os 3% como um exemplo, porque isso, para quem é do marketing lá atrás, existia isso, né? Exatamente. Eu queria fazer essa provocação mesmo, para você falar com a gente, nesse sentido, porque o empresário, muitas vezes, ele faz uma conta, ele destina um determinado valor, muitas vezes, para aquele cliente, o valor é muito baixo, muito pequeno. Para um outro cliente, o valor é muito alto. E você falou da ciência do consumo. Eu bato muito nessa tecla de que o empresário precisa investir em metodologia. Ele não pode sair dando tiro para todo lado, porque o concorrente está fazendo determinado. Né? Ele pega o tabloide do cliente e faz tabloide também. Muitas vezes o resultado para ele não vai ser o tabloide. Então, precisa-se ter ferramentas, né, baseadas em uma metodologia, e essa metodologia ser capaz de você depois conseguir medir o resultado. Isso que é o mais importante. Perfeito. Para você saber Exatamente. se você dá continuidade com aquela ferramenta, se você ajusta aquela ferramenta, se você está precisando de alguma outra ferramenta ou não. Porque o que acontece no mercado hoje em dia é assim, você precisa fazer Facebook, você precisa aparecer no Instagram. Eu não sou contra, né? Eu sei que isso é importante. Mas muitas vezes você aparece no Facebook até para o seu cliente, mas você não consegue medir o resultado efetivo que aquela informação que você está entregando para o seu cliente está te oferecendo. E um problema também é que o empresário, muitas vezes, ele não sabe fazer a leitura dentro do sistema dele. Então, acontece muito com o pequeno varejista.
ele não cadastra os produtos dele de forma correta. Ele não cadastra os clientes dele de forma correta. Ele não tem o mínimo de informação. Uma informação interessante, por exemplo, que muitos varejistas não fazem, supermercadistas de pequeno porte, 3, 4, 5 checkouts até, encontra-se por aí, você deve saber disso, pode comprovar comigo. Eles não cadastram grupo e subgrupo. Então, para eles, tudo é venda. Dentro de um supermercado onde você tem açougue, quitanda, padaria, que não sei se o supermercadista sabe, mas é o carro-chefe. A parte de mercearia não é o carro-chefe do supermercado. O que leva o cliente até o supermercado são essas 3 áreas. E a gente falando de uma outra área também, vamos pegar uma loja de roupa que vende, nós temos lojas de roupa que vende masculino, feminino, infantil e calçado. Ele põe tudo dentro de um mesmo balaio. Aí ele não sabe qual tipo de produto está vendendo mais. Vou mais longe ainda. Cliente que vende vestuário, você tem tamanhos. Calçado, você tem tamanho. P, M, G, GG. Calçado, numeração 33, 34, 35, assim vai. Se ele não fizer o cadastro de forma correta, ele não tem a informação de forma correta, é isso? Ele não consegue ter uma análise. O cadastro, ele é a base, né? Imagina assim, o cadastro ele é o alicerce de toda essa construção que vai ser feita posteriormente. Então, ter uma base cadastral que seja uma base cadastral o mais fidedigna possível da realidade é importantíssimo para a tomada de decisões posteriores, né? Quando a gente, dentro das nossas ferramentas, tanto o Zoombox Essential quanto o Zoombox Full, a gente prima muito pela qualidade do cadastro. Porque toda e qualquer decisão que for tomada na sequência, ela vai ter como base esse cadastro. E se esse cadastro ele não for um cadastro saudável, todas as decisões que a gente tomar baseado nesses dados que estão ali, serão decisões que podem não surtir o resultado almejado em virtude dessa informação ela não ser consistente. Então é extremamente importante que esse cadastro seja feito com muito critério. Porque o pequeno mesmo, ele acha que não tem necessidade, esse que é o problema. Essa conscientização, essas lives que eu estou fazendo, são no mercado há 22 anos já. A gente se deparou com muito pequeno varejista, muito. E hoje a gente tem uma carteira interessante de pequeno varejista e que está sofrendo com essa situação toda. Principalmente porque ele não tem caixa. O problema maior é esse. O pequeno varejista não tem caixa. Se ele tivesse caixa, ele atravessaria 3 meses, uma dificuldade maior, mas ele atravessaria. Porém, esse pequeno varejista não tem caixa para 15 dias, muitas vezes. Esse é um problema sério. Então, a parte financeira, eu preconizo muito, que é muito importante para o pequeno varejista. E a parte de vendas, ela casa também, mas que muitas vezes o varejista, ele dá muita importância, assim, ele se prende ao operacional, esse que é o problema também, das vendas ali da frente de caixa dele, de ter o produto, passar, vender, receber e olhar o final do dia, enquanto deu caixa dele, bateu caixa. Mas essas outras informações de gestão, elas são negligenciadas. Então, esse pequeno varejista que eu citei o exemplo de uma loja de roupa pequena, ele precisa sim ter a informação, ele precisa cadastrar o produto de forma correta para que ele possa, e tem uma visão também do pequeno empresário, que ele toma algumas decisões baseado em achismo e também outra coisa, ele acha que ele vai ter resultado na semana seguinte. Ele implementa alguma coisa na loja dele na quarta-feira e ele quer que no sábado esteja dando resultado. E não é assim. É tudo a médio e longo prazo. Inclusive a ciência de consumo, assim, você diz que você pega o CPF, depois você faz com que o cliente te dê mais informação, para você criar toda a base de conhecimento, vai um certo tempo para você poder ter uma estatística, que eu acredito que o produto de vocês é baseado 100% em estatística. E para fazer estatística você precisa de dados, né? Mais ou menos por aí.
É isso mesmo. O que a gente percebe é que nesse período de pandemia, alguns de nossos clientes de ramos de atividades correlatos aí ao que você mencionou, calçados e roupas, os clientes que tiveram as suas operações de loja física paralisadas, eles conseguiram manter um faturamento superior ao que vem sendo divulgado pelo mercado. Quando o cliente tem o contato do shopper, o que acontece? Ele consegue estabelecer relacionamento com esse shopper, mesmo quando, e é o caso agora, esse shopper não está dentro da loja dele. Né? Ele consegue fazer ofertas para esse shopper, melhorar os serviços oferecidos a ele, entrega, delivery, clique e retire, isso tudo faz a diferença. Porque se você tem a sua loja aberta e depende das pessoas entrarem ali para comprar, e você não sabe quem são essas pessoas, a partir do momento que elas não voltam à loja, como é que você se comunica com elas? Então, o que eu mencionei no início dessa aceleração que o Covid está promovendo na questão de entender quem é o consumidor, é algo que é um caminho sem volta. Quem começou já está colhendo os frutos, e quem não começou precisa começar a trabalhar isso de forma muito rápida. Né? Criar esse relacionamento com o cliente, ter esse cliente, conhecer quem é o seu cliente, porque é uma coisa muito simples. Se você precisa vender mais, cara, é importantíssimo que você saiba quem pode comprar o que você precisa vender mais. E não ficar com as portas abertas esperando alguém entrar ali dentro. Precisa ter essa proatividade. Exato. A gente via por aí os vendedores de braço cruzado na porta, esperando o cliente entrar, com tanta coisa para se fazer, né? Não estou falando hoje, exato. Mas uns tempos atrás, uns meses atrás ou anos atrás, a gente sempre vê aquele vendedor na porta da loja, de braço cruzado, esperando um cliente entrar para ele atender. O cliente vai embora, ele não faz mais nada. Com tanta coisa para se fazer, com tanta ferramenta para se monitorar, né? O tempo que ele está disponível para poder monitorar. Mas isso parte muito do empresário, né? O empresário tem que ter essa consciência. Esse trabalho nosso aqui é para isso. Eu acho que é importantíssimo esse trabalho, Florisvaldo, porque a gente não está, dentro da AGS, a gente não está inventando a roda, não é isso. A gente está resgatando uma cultura de comerciante. Né? O pequeno comerciante, ele conhecia os seus clientes. Invariavelmente, ele sabia quem era, sabia o que comprava, sabia do que é que gostava, sabia quanto ele podia gastar. E a partir do momento que você tem um volume muito grande, ou uma quantidade de lojas que não seja uma loja única, se você não fizer uso de ferramentas para organizar essas informações e voltar a estabelecer relacionamento com esse cliente, você fica à mercê. Você pode perder esse cliente seu para um concorrente que tenha alguma atitude mínima possível, mas que tenha um pouco de proatividade. Então, o risco é muito grande. Então, você fala de ficar à mercê do cliente voltar ou não, existe um número no mercado de churn no varejo de 14%. Ou seja, se você tiver lá 100 clientes na sua base comprando de você, em um ano, se você não fizer nada, 14 clientes desses vão ter debandado. Tudo bem que você pode trazer novos clientes, mas numa conta rápida, em 5, 6 anos, 5 anos, se você não fizer nada com aquele cliente que está na sua base, ela troca totalmente. Você perde aqueles 100 clientes, ou você vai ficar com 20 deles, mas 80 vão criar uma outra experiência de consumo em um outro local. E você, tudo bem, você continua vendendo? Continua. Mas você está vendendo para 100 clientes novos. E aquele cliente que você tinha, você deixou de vender porque você perdeu. Então, esse número aí de 14% assim, bem recente, que eu fiz um trabalho em cima disso, uma pesquisa, e encontrei esse número, que é o tal do churn. E a ciência de consumo é para isso, né? Para você se aproximar do cliente. Aqui na nossa cidade tem uma empresa, um varejista que trabalha uma ferramenta já para
trazer cliente para a base. Inclusive, quando o Gibote esteve aqui, eu conversei com ele a respeito disso. Eles fazem um trabalho que muitas vezes acontece assim. Desculpa. Os varejistas sabem que precisa fazer alguma coisa. Porém, não fazem. De repente, chega alguém na cidade e faz. Aí o cara fala, pô, mas eu ia fazer isso aí. Não era aquele... Só que ele não fez. Agora eu preciso fazer, né? Agora. Mas esse dado que você mencionou é muito interessante no seguinte aspecto, Florisoldo. O varejista, normalmente, ele sabe que ele deixou de faturar. Quando você não tem uma base de clientes estruturada, você nem sabe quais são os clientes que você não conhece teu cliente, você não sabe quais os clientes você está perdendo. Quando você tem isso estruturado, você pode tomar algumas medidas que elas são preventivas para evitar que o cliente entre em churn, né? Quando a gente fala que dentro do Zoombox a gente faz a clusterização de clientes, a gente cria grupos de clientes com determinados comportamentos e dentre esses clientes a gente classifica em clientes de alto valor, clientes de baixo valor e o churn ali, o pessoal que está indo embora. Você sabe quem são esses clientes. E dessa forma você consegue se comunicar com esse cliente e às vezes nesse ponto a gente trabalhar com desconto é algo interessante. Você consegue identificar, ativar esses clientes, mensurar resultado, o que faz com que você diminua essa quantidade de clientes que estão abandonando o seu negócio. Então isso é só para você entender um pouquinho mais dessa questão de ciência do consumo. Que em suma é fazer o quê? É entregar para esses consumidores o melhor conteúdo possível com o objetivo de mantê-los na base de clientes do varejista. Exatamente. Esses últimos 2 meses eu recebi de vocês aí, vocês fizeram um paper especial, né? Foi no mês de março e no mês de abril. Deixa eu pegar alguns números aqui que vocês colocaram, só para pegar um fator que está relacionado diretamente com essa ferramenta da ciência do consumo. Teve aqui no mês de primeira quinzena de abril, de 15 dias de abril, foi no mês passado. Teve um crescimento de 28% no faturamento, mesmo com a pandemia em curso, né? E pelo que dá para se ver também, isso tudo é fornecido pela análise estatística da ferramenta. O aumento maior está, quase 1/3, está em clientes fidelizados. Quanto à fidelização de cliente, eu também brigo bastante aqui nas minhas falas. Eu acho que é uma ferramenta imprescindível para o varejista colocar. É ferramenta para criar a fidelidade do cliente. Campanhas de fidelidade por pontos, por alguma coisa. E aqui está falando, clientes fidelizados foi 34%. Esses clientes fidelizados, a ferramenta já faz isso também. A ciência do consumo já está atrelada a uma campanha de fidelidade também. Isso. Entenda que o termo cliente fidelizado é o cliente que está cadastrado no banco de dados do varejista. Quando esse cliente tem o cadastro ali, a gente tem todas as informações desse cliente. Quem é, onde mora, qual o meio de contato com ele, quanto ele gasta, o que é que ele consome, como ele paga. E quando a gente olha para o universo onde a gente tem ali esses clientes que são fidelizados, que têm o cadastro ali, e os clientes que não têm cadastro, existe uma diferença muito grande no comportamento desses clientes. E, invariavelmente, o cliente fidelizado, ele é um cara que gasta mais, que ele vem com maior frequência na loja, que o ticket médio dele é maior. Por quê? Quando a gente fala de supermercado, por exemplo, dentro do supermercado você tem ali a feirinha, você tem o açougue, você tem a padaria. Quando o cliente é fidelizado e ele percebe um benefício dentro do supermercado, ele acaba comprando mais categorias dentro do supermercado. Ou seja, ele compra no açougue do supermercado
e não compra no açougue de bairro, ele compra na feirinha do supermercado e não compra na quitanda de bairro. Então, isso faz com que esse relacionamento do varejista com o consumidor, ele traz o shopper, ele traz o consumidor mais vezes para dentro da loja. Ele consegue explorar isso com mais eficiência. Por quê? Se o cliente consome, ele não consome determinada categoria, e o varejista sabe que ele não consome, ele estimula esse cliente para voltar e consumir essa categoria. Então isso é muito importante. Aí vem aquelas situações que você colocou lá dos 70 variáveis que podem ser combinadas para que você starte algum gatilho para que esse cliente seja mobilizado e venha até o seu estabelecimento. Perfeito. E isso varia muito de varejista para varejista, de cluster para cluster, dentro desse conglomerado de clientes, a gente entender qual é o cluster que a gente está tratando. Vou te dar um exemplo só. Quando você está falando de um cliente de baixo valor que já consome determinado produto com o preço, com a margem cheia, qual é a necessidade de você conceder desconto para esse cliente que já consome esse produto para que ele continue consumindo? Você tem que estimulá-lo por outros meios, né, com conteúdo relativo a esse produto. Entretanto, quando você está olhando para outra ponta aqui, que é o cliente que está em churn, se você está perdendo esse cliente, vale a pena você fazer um sacrifício de margem para esse cliente, para que ele continue contigo e você melhore a jornada dele. Então a gente consegue, dentro da ciência do consumo também, otimizar isso que o pessoal chama de índice de generosidade. Ou seja, quando a gente faz um desconto horizontal, um desconto para todo mundo igual, muitas vezes, grande parte dos clientes que receberam esse desconto já iriam adquirir o produto sem esse desconto. Uhum. Então esse é um outro ponto muito importante. Existe, nesse caso que eu citei o exemplo, esse varejista, que existe um aplicativo, deve ser alguma coisa do que vocês oferecem, cada um em um modelo, é um aplicativo e ele oferece alguns produtos com descontos. E ele vai fazendo uma rotatividade desses produtos. Daí muitas vezes calha que determinado cliente naquele momento não precisa comprar aquele produto, né? Então ele não vai usar o desconto. Então, é um número bem pequeno de produtos que são disponibilizados com desconto. Porque muitas vezes o que interessa é você manter o contato com esse cliente, né? Pode ser que você está entregando para ele algum produto com desconto, mas naquele momento ele não precisa. Mas ele está vendo que você está beneficiando ele de alguma forma. Em algum momento ele vai precisar. Então pode ser que em determinado momento se atinja ele. A partir do momento que o varejista começa a conhecer o consumidor, ele vai entender algumas coisas algumas ditas verdades que não se concretizam, como por exemplo, o preço. O preço, ele compõe a decisão de compra, mas não é só o preço. Hoje, nesse cenário de pandemia que a gente vive, é muito mais importante a conveniência, ou seja, o produto chegar até o consumidor de forma conveniente, do que o preço que esse produto vai chegar até o consumidor. É óbvio, tem que se respeitar uma margem, né? Mas não que o preço seja o diferencial. Exatamente, não pode ser abusivo. E tão percebido pelo cliente. Se o cliente percebe que o preço é abusivo, acaba assim queimando o varejista. Com certeza. Ele cria certeza. E aí um termo que o pessoal entender que ele está cobrando muito caro, ele começa a ter ser taxado na cidade de careiro, muitas vezes. Isso é um problema. Sim. Tem que tomar cuidado com isso. E desconto também. Os varejistas, eles acham que tem só pela questão do desconto. Se eu não der desconto, eu não consigo vender. Você está dando um exemplo aí que precisa ter a comodidade para o cliente, você oferecer outro tipo de benefício que não necessariamente precisa ser só o desconto.
Perfeito, é isso mesmo. E a partir do momento que o varejista conhece o cliente, ele vai saber quem são os clientes que são mais sensíveis ao desconto e quais são os clientes que você consegue trabalhar com preço justo com esse cliente e ele vai continuar consumindo o seu produto. Por quê? Porque o relacionamento ele não se restringe única e exclusivamente a desconto. Né? Ele se restringe a que o cliente precisa perceber que ele é tratado de forma individual. Que você está falando com ele e esse discurso para ele é relevante. Que o que você oferece para ele de conteúdo é relevante. Né? Isso é muito importante nesse relacionamento do varejo com o consumidor. Beleza. Ricardo, acho que era isso que a gente tinha para conversar. A ideia foi, do ponto de vista, não sei se tem mais alguma coisa que você queira colocar, mas acho que deu para dar uma abrangência bem grande, né? Da ideia como um todo, do que precisa ser feito. É lógico que a ferramenta em si é um caso posterior da pessoa, dos nossos pessoal que estiver vendo o nosso vídeo, tiver interesse, quiser conhecer o que pode ser feito. E uma informação da minha parte que é muito importante eu passar é que o sistema de gestão, o sistema de vendas, ele se acopla a um sistema de ciência de consumo, eles são complementares. Tudo que a gente falou aqui de cadastro, da base de dados, tudo isso é feito no sistema de gestão. E a ciência do consumo, vocês vão falar assim, matemáticos, estatísticos, do marketing, que entende de todo desse outro lado da ferramenta, que é a ciência do consumo, né? Que é o Zoombox que você falou, o pessoal muitas vezes ouviu, não entende, é a ferramenta que entrega para o varejista o resultado final do que fazer, como fazer. Exato? Não sei se você quer complementar alguma coisa, mas era por aí. Esse ponto que você colocou é extremamente importante, né? A nossa ferramenta, que é o Zoombox Essential, ou Zoombox, ele é integrado ao sistema de gestão. Então, o investimento, como eu mencionei anteriormente, não é nada proibitivo. As pessoas até se assustam, falam, pô, mas é só isso? Porque o que gera valor não é a ferramenta. O que gera valor é você fazer uso desses dados para melhorar a performance do varejista. Isso é extremamente importante. Tá? E a GS está à disposição, tá? Quem quiser manter contato com a gente para entender, para se aprofundar a respeito do tema, a gente tem os nossos canais de comunicação, eu acho que depois deve ficar aí, se deve deixar algum link, né, Florisoldo? Para a gente poder falar com cada um de vocês que tem um interesse em entender, em conhecer isso um pouco mais a fundo, e vocês vão perceber que o que a gente consegue proporcionar com o investimento que é feito, o resultado que se dá, isso é muito grande. Tá bom? As ferramentas, elas não podem ser vistas pelo empresário como um custo, né? Sim, sim. É natural esse... É um investimento. É um investimento. E assim, é um investimento que, além de trazer resultado, a gente consegue mensurar esse resultado. Isso que é mais importante. Porque não fica só no achismo. O quanto era o meu faturamento antes e quanto é o meu faturamento depois de 3 meses com uma determinada ferramenta. Exatamente. E pontuando quem são os clientes que consomem o quê. Isso é importantíssimo. Tá bom, Ricardo. Obrigado. Tá bom? Obrigado você pela oportunidade, Florisoldo. Pelo tempo de vocês aí. Um abraço. E depois a gente se fala. Eu mando para você o link do vídeo que a gente vai disponibilizar, que eu vou fazer a gravação disso daqui. Tá bom? Tá ótimo. Muito obrigado, viu? Obrigado. Tudo de bom, pessoal. Fique com Deus. Um abraço. Tchau. Tchau.